Você é fã de futebol? Então prepare-se para uma viagem no tempo pelos maiores momentos da história da Copa do Mundo. Neste vídeo, você vai descobrir todos os países que já levantaram a taça mais cobiçada do planeta. De 1930 até hoje, cada campeão, cada emoção, tudo em um só lugar. Você sabia que apenas 8 países já venceram a Copa em 22 edições, desde que ela foi criada? As seleções de futebol masculino campeãs do mundo representam somente 2 continentes. O time vencedor da Copa no Catar, a Argentina, que derrotou a França nos pênaltis na final, pertence a um desses continentes. Mostramos neste vídeo os vencedores da Copa até o momento e quais deles tiveram a oportunidade de ganhar mais de uma vez, como o Brasil. Se você ama futebol, é hora de refrescar a memória. O Uruguai sediou a primeira Copa do Mundo e as 18 partidas foram feitas somente na capital Montevidéu. O time uruguaio foi à final contra a Argentina e venceu os vizinhos por 4-2. No dia seguinte, foi feriado no país para celebrar a conquista do título no primeiro campeonato. A Itália sediou a segunda Copa do Mundo e também se tornou campeã em casa, vencendo a antiga Tchecoslováquia, a atual República Tcheca e Eslováquia, na prorrogação por 2-1. Os jogos foram transmitidos ao vivo pelo rádio para 12 países. O campeão Uruguai não disputou a Copa em retaliação à Itália por ter se recusado a viajar e participar da primeira edição. A Itália se tornou bicampeã ao vencer a Hungria por 4-2. O Brasil foi o terceiro colocado. Pela primeira vez, um país asiático participou da Copa, as Índias Orientais Holandesas da Indonésia. Depois de um intervalo com as Copas de 1942 e 1946, canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, a retomada foi no Brasil. Jogando em casa, a equipe brasileira conseguiu chegar até a final, que foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, considerado o maior estádio do mundo na época. No entanto, o Uruguai conseguiu virar o jogo e se tornou bicampeão por 2-1. A Copa de 1954 marca o retorno da Alemanha, dessa vez como Alemanha Ocidental, a Copa desde o final da Segunda Guerra. Mesmo não sendo a favorita, os alemães venceram a Hungria de virada por 3-2, marcando o gol da vitória já no fim da partida. A Copa de 1958 tinha uma dupla invencível de atacantes, Pelé e Garrincha, que levaram o Brasil à final e venceram a anfitriã dos jogos, que era a Suécia, por 5-2. O Brasil foi o primeiro país a conquistar o título em um continente diferente. Mais uma vez na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3-1 na Copa no Chile. Garrincha estava suspenso da partida por conta de um cartão vermelho na semifinal. Mas até o presidente do Chile, Jorge Alessandri, solicitou que o atacante brilhasse na final e o pedido foi aceito. A Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental por 4-2 na prorrogação.
A rainha Elizabeth II estava no estádio em Wembley e presenciou o país conquistando o seu primeiro e único título até o momento. O Brasil se tornou tricampeão, vencendo a Itália por 4-1. O time brasileiro se consagrou no futebol mundial com jogadores como Pelé, Rivelino, Tostão e Carlos Alberto. A Alemanha Ocidental venceu a Holanda em casa por 2-1. A Copa foi marcada pela atuação marcante do jogador holandês Johan Cruyff e do alemão Franz Beckenbauer. Em sua segunda final consecutiva, a Holanda perdeu novamente, desta vez para a dona da casa, a Argentina. Passaram-se 48 anos desde a primeira Copa do Mundo até que os argentinos levassem o título por 3-1. Depois de uma semifinal disputada nos pênaltis entre Alemanha Ocidental e França, a seleção alemã venceu, mas não conquistou a taça Jules Rimet. A Itália venceu os alemães por 3-1 e se igualou ao Brasil com o tricampeonato na Copa da Espanha. A Copa do México foi do argentino Diego Maradona, que estava no auge de sua carreira e contribuiu para vencer a Alemanha Ocidental. A Argentina conquistou o título pela segunda vez. Alemanha e Argentina se enfrentaram novamente em uma final, mas dessa vez os alemães levaram a melhor por 1-0. O gol decisivo foi de um pênalti faltando menos de 5 minutos para terminar a partida. A final clássica entre Brasil e Itália, decidida nos pênaltis. O chute para fora do gol do italiano Roberto Baggio entregou o título ao Brasil, que conquistou o primeiro tetracampeonato entre os vencedores da Copa. Depois de um tetra, a expectativa sobre a seleção brasileira caiu por terra. Apesar do Brasil chegar à final com a França, a vitória foi de 3-0 para os franceses. Realizada pela primeira vez na Ásia e em 2 países ao mesmo tempo, a Copa da Coreia do Sul e do Japão marcou também a vitória do Brasil pela 5ª vez. A seleção brasileira venceu a Alemanha por 2-0. Com semifinais e uma final composta apenas de países europeus, a Itália venceu a França nos pênaltis e se consagrou tetracampeã. Pela primeira vez a ser realizada no continente africano, a Copa na África do Sul também teve um estreante entre as seleções campeãs do mundo. A Espanha, que até então nunca havia passado das quartas de final, venceu a Holanda por 1-0 na prorrogação. Na segunda Copa do Mundo no Brasil, a final ficou entre a Alemanha e a Argentina. A partida foi decidida só na prorrogação, que deu vitória aos alemães por 1-0, sendo a primeira seleção europeia a ganhar o torneio no continente americano. A França conquistou o bicampeonato na final contra a Croácia, vencendo por 4-2. O francês Kylian Mbappé foi o segundo jogador mais novo a disputar uma final com 19 anos.
O mais novo, até o momento, continua sendo o brasileiro Pelé, que jogou a final de 1958 na Suécia com apenas 17 anos. A Argentina levou o tricampeonato na Copa do Catar, encerrando um jejum de 36 anos sem título, ao derrotar a França nos pênaltis. A partida encerrou em 3-3 na prorrogação. O ranking dos países vencedores da Copa são: Brasil, 5 Copas; Itália, 4 Copas; Alemanha, 4 Copas; Argentina, 3 Copas; Uruguai, 2 Copas; França, 2 Copas; Inglaterra, 1 Copa; Espanha, 1 Copa;